pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Lobo e gostaria de convidar vocês para fazer esse corset school, esse coletinho caveirinha para o Halloween ainda. Uma peça fácil e rápida de fazer e muito versátil, porque você pode usar de várias formas, assim por cima da roupa ou somente ela, em cima de blusinhas, de vestidos, de camiseta, da forma que você quiser. Pessoal, eu trabalhei essa peça aqui com barbante, mas dá para trabalhar com qualquer fio. Como eu fiz com barbante, ela ficou pronta rapidinha, dá para você fazer em um dia se você trabalhar com fio grosso. Essa peça é feita da seguinte forma, a gente começa aqui pelo centro, ó, essa parte que representa a coluna, né, a espinha dorsal. A parte da frente e a parte de trás é exatamente igual. Então, a gente faz essa parte aqui, faz a parte de trás, depois a gente faz essa parte aqui, olha, que é como se fosse a gola, e essa parte aqui, que é como se fosse a nossa cava. E depois a gente vai fazendo aqui as tirinhas e emendando. Então, não é difícil de fazer, da mesma forma que faz aqui, faz atrás, somente essa última peça que é ligada desde a frente até a parte de trás. Simples e fácil de fazer. Vou deixar na descrição as medidas desta peça aqui, que é um tamanho E, mas é bom você tirar a medida da cintura, do busto, o quanto você quer aqui, olha, de decote e de cava. Tire essas medidas suas, da sua cliente, e a partir dessas medidas a gente constrói a nossa peça. Eu espero que vocês gostem. Para você que está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal, se você estiver gostando do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo. Essa atitude não custa nada, você não vai gastar nada e ajuda muito a nossa comunidade. E olha, se você quiser, fala aí nos comentários que eu posso trazer também essa tiara aqui, que representa a cultura mexicana. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar. Pessoal, eu estou trazendo algumas peças aqui que é para o Halloween. A gente comemora, essa festa não era, algum tempo atrás, não era comemorada no Brasil, era comemorada somente nos Estados Unidos. Mas, de um tempo para cá, está sendo comemorada aqui e é no dia 31 de outubro. Então, dá tempo de você fazer a sua peça. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar. Quero passar aqui as medidas da minha peça, do meu school, do meu corselet, do meu corset, não sei como pronunciar. Ó, vou colocar assim de lado, que assim dá para visualizar melhor. E vou colocar as medidas em centímetros, tá? Então, vou colocar aqui, ó, essa medida primeiro. Então, vou colocar primeiro essa medida, a altura da parte central. Ficou com 30 centímetros de altura, tem 5 gominhos. Agora, eu vou colocar essa medida aqui, olha. Ó, 16 na frente com 16 atrás, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 32. 32 de um lado, 32 do outro. Esse tamanho aqui, eu acredito que seja um tamanho M, porque eu visto o M e ficou bom em mim. Agora, vamos ver essa parte aqui, que é a parte da cava, ó, 21 centímetros, dobrando 42. Então, fica 42 centímetros aqui, olha. Fazer uma tira, vai lá e prende do outro lado. As costelinhas aqui. A primeira ficou com 11 centímetros. Claro que vai esticar, né, pessoal? Ó, esticando. Deixa eu dar uma esticadinha aqui nesse, porque ele tá dobradinho. 12 centímetros o primeiro. 16 centímetros o segundo. E 19 centímetros esse outro aqui, o terceiro. E aqui, que é a parte da cintura, que pega bem na parte da cintura, ficou com 40 centímetros, 20 na frente, 20 atrás, 40 centímetros. Então, essas são as medidas em centímetros aqui do meu school, do meu corset. Para essa peça, nós vamos precisar de linha para crochê. Vou trabalhar com esse fio aqui, que é um barbante. Ele é número 6, ele tem 6 fiozinhos aqui. Vou utilizar agulha para crochê de 3,5 mm e um cortador de linha. Vamos começar o nosso trabalho pela parte central, né? Que seria a espinha dorsal, que é de onde saem as costelinhas. Nós vamos, então, fazer um círculo mágico, dou a volta na linha, assim, como se fosse um Ezinho, engato a minha agulha aqui dentro, vou lá e busco o fio. Olha, fiz o meu círculo mágico.
Agora, eu subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro deste pequeno círculo aqui, ó, deixa eu fechar ele um pouquinho. Nós vamos colocar 5 pontos altos para que, com essa correntinha, a gente fique com 6 pontos altos. Então, venho aqui e vou fazer ponto alto, ó. Dou a volta na linha, venho aqui dentro do pequeno círculo com a agulha, vou lá e busco o fio. Vou lá, dou outra laçada, busco o fio, solto 2 voltinhas, outra laçada, busco o fio, solto as outras 2 voltinhas, fazendo assim o ponto alto. Contando com a correntinha, já tenho 3 pontos. 4. 5. 6. 6 pontos altos. Puxo o fio, fecho meu círculo, viro meu trabalho e agora nós vamos fazer aumento. Um aumento aqui, um ponto alto a mais aqui e um ponto alto a mais aqui. Então, eu subo aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e faço outro ponto alto no mesmo espaço. Agora, faço ponto sobre ponto. E lá no último pontinho, também faço um aumento. Aqui, ó, nesse último ponto, coloco 2 pontos altos. Novamente, viro o trabalho e vou colocar um aumento aqui e outro aqui. Então, subo 3 correntinhas. E vou fazendo ponto sobre ponto. Veja, coloquei um aumento aqui e vou colocar um aumento no final. E bem aqui no último ponto, eu coloco 2 pontos altos. Fazendo assim meu aumento. Com esses aumentos, eu fiquei com 10 pontos. É o suficiente, não precisa aumentar mais. Então, agora eu viro meu trabalho e vou fazer somente ponto sobre ponto. Então, para começar aqui sem aumento, eu só engato minha agulha nesse buraquinho aqui, ó. Subo um fio e faço a correntinha. Só para o ponto começar bem de cima, porque eu não vou fazer aumento. Então, a correntinha equivale ao ponto alto e vou fazer ponto sobre ponto, ficando com 10 pontos altos. Agora, pessoal, eu tenho aqui um gominho. Nós vamos fazer esse gominho por 5 vezes, vamos repeti-lo. Então, eu já fiz uma, tenho que fazer mais 4. Para isso, para começar o próximo gominho, a gente tem que começar com 6 pontos. Então, eu vou ter que fazer uma diminuição aqui. Viro o meu trabalho, caminho aqui, ó, com pontos baixíssimos por 4 vezes. Uma. Ó, o ponto baixíssimo é você engatar no trabalho, lá no ponto alto, busca o fio e passa. Busca o fio e passa aqui pelo trabalho e pela voltinha que tá na agulha. 2, 3, 4. Então, eu vou fazer isso, ó, diminuir 3 pontos e aqui eu começo. No 4º ponto, eu começo a próxima carreira. Então, eu diminuí 1, 2, 3 pontos. Subo aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e nesse mesmo buraquinho eu faço outro ponto alto. Agora, eu faço 2 pontos altos aqui sem aumento, ponto sobre ponto, 1, 2. E no outro, eu faço novamente um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, veja, estou aqui, ó, com 6 pontos exatamente igual aqui quando eu comecei. Então, tudo isso que eu fiz aqui, eu vou repetir e depois, quando chegar lá com 10 pontos altos,
eu paro, faço a diminuição e subo novamente o esquema. Então, pessoal, eu estou aqui, ó, essa parte aqui representa essa daqui. Então, eu vou repetir esta carreira e esta. Aí, depois eu começo novamente outro esquema e repito essa, fazendo a diminuição, subindo aqui e fazendo os pontos. Então, aqui eu vou mostrar só mais um pouquinho, porque é uma repetição. Viro o trabalho, subo aqui as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, faço aqui meu aumento. Aí, eu não faço aumento no meio, né? Então, no meio eu vou fazendo somente ponto sobre ponto. No último ponto, eu também faço um aumento. Então, eu coloco 2 pontos no mesmo espaço. Viro o meu trabalho e faço o mesmo esquema. Um aumento no começo, um aumento no final. Então, subo 3 correntinhas, faço ponto alto no mesmo buraquinho, vou fazendo ponto sobre ponto. No último ponto, eu também faço aumento. E veja, agora na outra carreira eu não faço aumento, eu só faço ponto sobre ponto, que é essa daqui. Não preciso aumento nenhum, então engato minha agulha aqui no primeiro pontinho, busco o fio e subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e faço ponto sobre ponto, porque nesta carreira não tem aumento, e assim eu termino de fazer meu segundo gominho. Veja que é só uma repetição do primeiro gominho, né? Nós vamos repetir esse processo aqui, ó, por 5 vezes. Terminei aqui o esquema, viro o trabalho e agora eu faço o quê? A diminuição. Vou fazer a diminuição aqui por 4 vezes, diminuindo assim 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Aí, eu vou no 4º ponto para começar o próximo bloquinho, assim sucessivamente. Vou fazer o meu aqui até inteirar 5 gominhos e já volto. Fiz aqui meus gominhos por 5 vezes, né? Repetindo o processo. E agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, uma tira com 5 pontos altos. Pessoal, essa medida aqui é aquela medida que a gente passa pela cabeça, como se fosse um decote. Vai ser metade da medida. Então, eu vou fazer a minha aqui e você vai fazer a sua aí. Então, o que que é importante? Ser uma medida que passe bem na cabeça. Então, tem que ser grande. Então, aqui, do jeito que eu estou, eu venho aqui do ladinho, ó, engato minha agulha, busco o fio e nós vamos fazer aqui 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer 5 pontos altos aqui, ó, um do lado do outro. 1, 2... Pegando aqui os pontinhos, ó, no meio do ponto alto. 3, 4, 5. Dessa largura aqui, mais ou menos. Agora, eu viro o meu trabalho e vou fazendo vai e volta. Até eu atingir uma tirinha aí, que vai ser metade da medida que eu preciso. Então, ponto sobre ponto. Viro novamente, ponto sobre ponto. E assim eu vou fazer algumas carreiras para sair essa tira de crochê do lado aqui da minha costelinha, do lado aqui do meu gominho, que é a parte que a gente veste, bem a parte de cima mesmo, como se fosse um decote. Vim fazendo aqui, olha, e eu fiz aqui 20 carreiras, 20 carreirinhas. Aí, eu vou cortar o fio aqui, ó, corta já um pedacinho grande que a gente vai precisar pra costurar. Então, terminei aqui um lado, vou fazer o outro lado exatamente igual a esse, com a mesma quantidade de gominhos e com a mesma quantidade de centímetros aqui, ou de carreiras.
Então, tenho aqui uma parte, fiz a outra parte, olha, exatamente igual. E agora, eu vou colocar assim, ó, uma parte virada pra lá, a perninha ou o braço, né? E a outra parte pra cá. E nós vamos juntar, pessoal, lembra que eu falei pra deixar um pontinho, um pouquinho de fio pra gente costurar? Ó, está um em cima do outro. Uma ponta para um lado, outra ponta para o outro. Eu vou pegar essa ponta aqui e vou costurar nesse que tá em cima aqui do lado, pra ficar assim, ó. Vou costurar. E aí, eu vou pegar essa ponta aqui e vou costurar aqui, naquele outro lado. E assim, nós teremos, ó, a parte que vai passar na cabeça. Como se fosse uma gola, né? Como se fosse um decote. Então, é isso, pessoal. Agora, nós vamos costurar. Para isso, eu vou precisar de uma agulha de tapeceiro. Então, passo minha agulha aqui e vou costurar aqui, ó. Bem aqui. Ponto com ponto. Então, vou fazer essa costura aqui deste lado e esse daqui, ó, vou costurar lá do outro lado. Terminei as minhas costuras e ó como ficou. Agora, nós vamos fazer a parte do braço, pessoal. Nossa, tá parecendo uma blusinha, né? Mas é assim mesmo, é a partir dessa blusinha que a gente vai ter o nosso esquema de costelinhas. Nós vamos marcar aqui 10 centímetros de cada lado. 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui do outro lado, tá? Que é pra gente fazer a nossa manga, a nossa parte do braço. Vai sair daqui uma tira, vai vir e vai dar a volta e pregar lá do outro lado. Aí, depois disso daqui que nós vamos fazer as costelinhas pregando aqui. Então, aqui eu vou fazer uma tira de um lado, uma tira do outro, igual a gente fez aqui, ó. Vou começar bem aqui. Então, faço aqui o meu nozinho. Vou trabalhar sempre com 5 pontos. Então, eu vou fazer aqui 5 pontos altos. 1, 2, por mais juntinho. 2, 3, 4, 5. Aí, eu viro e faço novamente. Ponto sobre ponto. E vou fazer isso algumas carreiras, talvez 20 ou 25, e volto aqui para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. Fiz aqui a minha tirinha, olha só. E agora, pessoal, a medida que você vai fazer é o suficiente para passar o braço. Veja, ó, tem que passar o braço aqui, certo? Mas você pode medir mais ou menos aqui, ó, nesta direção. Veja, vai ficar aberto assim, porque nós vamos ligar daqui até aqui na parte da frente, na parte de trás, daqui até aqui e esse daqui até aqui. Ele vai ficar aberto porque aqui é a parte da cintura e esse vai ligar diretamente com o outro lá de trás. Fiz aqui de um lado, agora eu vou fazer do outro. Vou cortar o fio e vou costurar aqui atrás, ó, na mesma direção. Vou fazer esse processo do outro lado. Quero mostrar aqui como está ficando, olha. Já fiz um lado aqui, costurei. Comecei aqui, vim e costurei do outro lado. Estou fazendo aqui da mesma forma, ó, exatamente igual. Fiz aqui, agora eu terminei, vou costurar aqui do outro lado, ó. Eu venho aqui, dobro e costuro bem aqui. Bem estranho, né? A gente vai olhando assim, é bem estranho, mas enfim, é dessa forma que eu tô fazendo o meu. Vou terminar a minha costura aqui, vou começar a costelinhas. Vou fazer de um lado para entender bem como funciona e aí eu mostro do outro lado, porque vai ser uma repetição. Tudo que eu vou fazer de um lado, vou fazer do outro. Então, eu já vou fazer o meu aqui para eu entender certinho e depois eu venho e mostro do outro lado para vocês. Quero mostrar aqui como que eu fiz do outro lado, né? Eu já tinha feito essa parte aqui de trás, agora eu tô fazendo a da frente, então o que que eu fiz? Primeiro eu fiz todas as costelinhas, olha.
Fiz aqui com 7 carreiras, fiz aqui com 9 carreiras e fiz aqui com 11 carreiras. Todas estão prontas. Agora, eu venho aqui, ó, coloco em cima da mesa, você coloca em cima da mesa e você vê a distribuição. O importante é que todas elas se mantêm mais ou menos a mesma distância. E você vê a distribuição, olha, aqui do lado. Eu vou deixar essa quantidade, aí mais ou menos a mesma quantidade, e depois o outro também, conforme o tamanho aqui dessa parte que vem para debaixo do braço. Aí você faz essa distribuição, a mesma quantidade de espaço, tá? Porque eu não sei quantas carreirinhas você está fazendo aqui. Agora é só costurar. Então, eu vou costurar todas essas costelinhas aqui, ó. Vou costurar aqui, vou costurar essa daqui, vou costurar ali do outro lado, igual eu fiz aqui deste lado, ó, que já está todinha costurada, com agulha de tapeceiro. E depois vai ficar faltando somente essa última aqui, nós vamos fazer daqui e vai passar na lateral e chegar aqui. Então, essa última não vem até essa parte que fica embaixo do braço. Então, eu estou fazendo aqui, ó, a última costelinha, pessoal. Então, eu comecei aqui, ó, na parte da frente, vim fazendo a minha tirinha e vou emendar na parte de trás. O tamanho, veja, eu fiz o tamanho praticamente dessa última costelinha aqui, ó. Porque aqui é a parte da cintura, né? Então, você vai fazer a sua e mede, faz e mede aí pra ver se vai dar a cintura, pra não ficar muito frouxo e essa parte aqui caindo demais. Então, fiz aqui, vou costurar aqui na parte de trás, ó. E agora, eu vou fazer aqui do outro lado e costurar. Aqui está prontinho o meu colete skull, né, esqueleto, ou o meu corset, dá pra chamar de corset também, né, um corcelete. Olha só que lindo que ficou. Olha só, pessoal, então essa parte de baixo, ela fica nessa altura, ó. Essa parte aqui, ó, é a que vai para debaixo do braço. Está prontinha aqui a minha peça. Fácil de fazer, dá tempo de fazer ainda para o Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.